Olá, pessoal. Meus cumprimentos a todos vocês. Vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguagem de programação Python. Vamos trabalhar um pouco sobre diferentes soluções para uma mesma proposição, uma mesma situação, problema, ok? Neste caso aqui, agora, nós vamos lançar mão de um arcabouço matemático que é comum a todos nós, ok? Então, vamos trabalhar sobre o teorema do valor. Bom, cumpre dizer que, em linhas gerais, no que se refere à construção de um código para engenharia de software, engenharia aplicada, por exemplo, uma situação, um problema do dia a dia industrial, hospitalar, dia a dia comercial, o desenvolvedor de software ele precisa consultar o especialista da área para definir com clareza a compreensão do escopo que lhe for proposto quando da concepção do projeto, ok? Então, aqui agora, cada uma das situações que nós formos vivenciar daqui para frente tem este pano de fundo, ok? Dito isto, vamos aqui trabalhar então sobre este teorema aqui, o teorema do valor médio. Qual é a ideia do teorema do valor médio? É que existe uma função f de x, tá bom? Esta função tem um domínio que vai do intervalo A ao intervalo B e há um x que está contido no domínio AB, ou que pertence a este intervalo AB, ok? Agora, a implicação disto é que o y desta função, ou o f de x, por sua vez, está contido no intervalo correspondente ao domínio AB a partir dos extremos. Então, f de A e f de B. Ok? Então, basicamente, é isto que nós vamos começar a trabalhar agora. Esteja atento, porque eu vou apresentar mais de uma solução para a mesma situação, com o objetivo de explorar parte do que nós já temos aprendido conjuntamente. Ok? Vamos, então, sequenciar as atividades, tá bom? Eu vou primeiro trabalhar uma solução passo a passo, conforme eu concebi ideias iniciais, e vejamos se você já está caminhando na mesma linha, no mesmo timeline, ok? Na sequência, você pode aí postar alguma das contribuições de otimização do código para que conjuntamente possamos desenvolver outras soluções. Então, passo 1. Bom, no primeiro passo, nós vamos trabalhar o seguinte. Pronto. No primeiro passo, nós vamos definir a função. Esta aqui é a nossa função, tá bom? Então, a função aqui está definida no passo 1. Depois, no passo 2, eu vou estabelecer os limites do intervalo aqui, ó, que são estes limites A e B, tá bom? Depois, no passo 3, eu vou fazer um teste sobre estes limites que foram estabelecidos. E depois, no passo 4, eu vou fazer aqui uma apresentação gráfica desses resultados, tá bom? Gerando um gráfico x e y. Então, aqui nós estamos fazendo a definição da função. Nós dizemos que, aqui, olha só, pronto. Este aqui é um conhecimento que já foi apresentado anteriormente, razão pela qual já estou avançando aqui, tá bom? Você já é detentor deste conhecimento. Posso colocar o seguinte, print f de... Ainda não, vamos um pouquinho mais de calma. F de 0, qual será a resposta aqui? 0 elevado à quarta, 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. Ok? F de 1, 1 à quarta, 1. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 4 igual a 7. F de menos 1 elevado à quarta, mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 4, então resultado 3, ok? Claro que você pode fazer aqui, por exemplo, explorar, colocar um for, um while e outras possibilidades aqui, ó. Agora eu vou só colocar na sequência. Vou colocar assim, ó, f de menos 1, f de 0 e f de 1.
ok? Só para ele mostrar aqui os 3 resultados para a gente, tá bom? Então, fizemos o primeiro passo, ok? Tá claro para todo mundo? Definimos aqui a nossa função, ó, que corresponde à função proposta no escopo do projeto, ok? Então, finalizada aqui esta proposição, deixar mais enxuto aqui, mais clean no sistema, pode? Ok. Passo 2. Então, no passo 2, eu vou definir um intervalo. Então, intervalo AB aqui, ó. Bom, eu posso colocar aqui, ó, A, B. Ele vai exibir o que acabou de definir para a gente, tá bom? O intervalo AB, por exemplo, aqui. Vamos colocar um intervalo expandido aqui para ficar melhor a gente perceber alguns pontos de destaque aqui que eu quero apresentar a vocês, ok? Então, aqui, ó, nosso intervalo do domínio da nossa função vai de 1 a 5, ok? O domínio vai de 1 a 5. E a imagem seria de quanto até quanto? Então, f de A e f de B, posto que eu já defini f na célula anterior. Então, aqui, ó, o domínio, ele exibe sempre a última, não é? Então, eu tenho que colocar aqui um print antes. Print. Pronto, ok? Então, aqui, ó, isto aqui é o domínio da nossa função. E aqui, ó, e que eu estou pedindo a imagem. Então, tá aqui a imagem. Bom, ok? Bem aplicado aqui. Para deixar no mesmo style, vamos colocar assim, print. Pronto, ok? Então, domínio e contradomínio. Domínio e imagem. Tá bom? Qual é a proposta, então, do teorema do valor intermediário ou do valor médio? Bom, vamos escolher um número que seja maior do que A e menor do que B. Portanto, um número que esteja contido no intervalo AB. Vamos escolher o número 2, tá bom? x1 igual a 2. Tá? Agora eu quero que ele mostre para mim, ó, x1. No final também quero que ele mostre o f. Vamos colocar aqui, ó, assim, f de x1, vírgula, aqui. E vamos colocar o x1 aqui no meio. Bom, vamos exibir. Ó, A e B, tá certo? Aqui definido. Este aqui é o nosso x1, tá aqui definido. Olha só, f de A, f de B. E, como esperado, o f de x1 está contido no intervalo f de A e f de B. Portanto, satisfazendo esta proposição aqui, ó, f de x pertence ao intervalo f de A até f de B. Ok? Então, é só este o teorema. Bom, só este o teorema. Então, A e B, um x que está contido neste intervalo e, portanto, é maior do que B e maior do que A e menor do que B, certo? E o resultado disto, a implicação disto, é que o f de x é maior do que f de A e menor do que f de B, ok? Claro que aqui eu não fui estritamente técnico no que se refere a maior igual, menor igual, não é? Se o intervalo estiver fechado e se x convergir com B, então ele será igual, né? Fx igual a f de B, ok? Muito bem, vamos aqui, foi só uma consideração matemática, tá bom? Se tiver algum matemático realizando este estudo também já compreendeu. Bom, senhores, passo 1 finalizado, ok? Muito bem. Passo 2 finalizado parcialmente. Já sabemos fazer isto aqui, já fizemos isto aqui também. Contudo, agora perceba que eu fiz a alteração ou a inserção do x1, que é o valor intermediário, em modo manual. Valor intermediário, ok? Em modo manual. Eu digitei aqui exatamente o valor que eu queria que ele explorasse para mim, que ele trouxesse resultados. Mas eu não quero fazer isso na prática, eu quero que ele gere automaticamente isto para mim. Então, agora eu vou lançar mão de uma outra ferramenta disponível na linguagem, tá bom? Nós vamos explorar antes disto aqui, eu vou criar uma nova célula para fazer o seguinte, olha só. Nós temos uma biblioteca NumPy, que eu já falei anteriormente. Dentro da NumPy, nós temos uma classe random, e dentro desta classe nós temos um método que é random, ok? Então, sempre que eu executar aqui esta sequência, está errado porque aqui é um n, pronto. Sempre que eu executar esta sequência, ele vai produzir para mim o quê? Observe aqui, ó, 0,17, depois. Bom, você já começou a perceber que o resultado desta sequência aqui, ó, deste método dentro desta classe, nesta biblioteca, é o quê?
é um valor compreendido entre 0 e 1, e portanto 0, alguma coisa, né? 0,1, 0,2, 3, por aí vai, tá bom? Ok, eu farei uso disto para definir o x, então já posso dizer o seguinte, mais isto aqui, ó, ok? X será igual a isto aqui, ó. Bom? Pronto, olha só, o x já tem este incremento aqui, ó. Ok? x1, no caso aqui, né? Por hora, senhores, eu vou comentar tudo isso aqui e pedir apenas o f de x1, tá bom? x1 e x1, pronto. Aqui, ó, x1 e f de x1. Este aqui é o valor de x1, este aqui é o f de x1, ok? Muito bem, mas eu não estou satisfeito ainda. Eu quero que ele seja capaz de, em lugar de começar com um valor fixo, este valor aqui também oscile e gere também um valor randômico aqui, ok? Contudo, este valor randômico não pode estar fora do intervalo, não é? O nosso intervalo começa em 1 e termina em 5. Por exemplo, se eu estipulasse o valor 10, claramente, o nosso sistema estaria fora do intervalo, não é? E eu não estaria satisfazendo a condição de base deste teorema, olha só, porque o x, existe um x que pertence a este intervalo. Se eu não satisfizer a primeira condição, a conclusão também não estará satisfeita. Ok? Então, para fazer isto, eu farei o seguinte, olha só. Vou pesquisar, não é? Para saber se existe um comando dentro da classe, por exemplo, random, já que eu estou explorando esta classe, que traz para nós, então, aqui um aqui, ó, número inteiro entre A e B. Olha só. Então, random int, olha só o que ele está fazendo. 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Certo? Porque ele faz este ponto de intervalo aqui, ó, entre A e B. Tá bom? Então, atenção aqui, ó. Ele não vai gerar para nós o ponto do intervalo final. Por quê? Porque é o ponto de parada do sistema. Por isso que eu coloquei esse mais um aqui. Para deixar mais claro aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. For i in range 5, certo? Faça isso aqui para mim, ó. Não print. Pronto, aqui, ok. Certo? Olha só. Então, eu estou partindo em 5 tentativas, ou 5 vezes, no intervalo AB. Nosso intervalo AB está definido no intervalo 0 a 5. Perceba que ele nunca vai até o 5. Por quê? Porque o 5 é o intervalo de parada, tá bom? É o que é o intervalo de parada. Vai até o 4, ó. Isto é exatamente isto que eu quero. Eu não quero que ele salte além do 5. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, ó, mais 1. Então, eu forçaria, permitindo que o sistema avançasse para 5. Ok? Tá claro? Portanto, um ponto de destaque nesta função aqui, ou neste comando, é que o último elemento, ele é o elemento de parada. Este elemento aqui, ele não é produzido no sistema como resposta, ele é o elemento para stop do sistema. Ok? Fechada esta consideração, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar isto aqui, eu apaguei a célula, né? Random ponto and int, ok, A e B. Olha só agora. Agora sim, eu tenho um valor que pode ser considerado perfeitamente randômico, flutuante no intervalo A e B, ó. Perceba que agora o ponto gerado foi 1.6, certo? Então, eu trouxe aqui a parte que é conhecida popularmente como decimal, ok? E aqui, incremento inteiro, certo? Está claro? Então, agora nós produzimos o intervalo AB e nós fizemos um vínculo de tal forma que o número randômico gerado está necessariamente contido no intervalo AB, utilizando aqui, ó, o método randint para fazer o incremento de inteiros e o randRandom
para fazer o incremento de decimal, ok? Desta forma, a gente pode avançar aqui até 4,99, por exemplo. Ok? Olha aí, já vamos até 4,48. Então, você percebeu já a ideia geral do processo. Ok? E vamos fazer aqui um y1 é igual a f de x1, que era o que nós tínhamos feito já utilizando o print. Mas para deixar fiel aqui ao texto, acima, olha só. Tá bom? Ok? Então, passo 2 concluído, senhores. Então, passo 2 concluído. Vamos lá. No passo 3, não é estritamente necessário que nós vamos fazer no passo 3. Contudo, é uma boa prática. Por este motivo, vamos aqui apresentar. Então, no passo 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x1, que está sendo definido randomicamente, e fazer um teste para dizer, ó, se o x1 aqui tem a sua imagem f de x1 maior do que a imagem de f de A, e menor do que a imagem de f de B, ok? Então, eu posso dizer que esse polinômio tem raiz no intervalo AB. E as imagens são, aí eu peço a aplicação f de A e f de B, ok? Contudo, se esta condição falhar, ou seja, a imagem do x randômico, se ela não for maior do que f de A, então eu posso afirmar que este sistema não tem raiz no intervalo, ok? E agora, aproveitando este contexto, este exemplo, eu vou retificar o que eu tinha falado anteriormente e colocar maior igual, não é, senhores? Porque, claro que se nós escolhermos um x contido no intervalo em que x1 é exatamente igual ao ponto A, isto satisfaz a condição do próprio teorema, não é? Okay? Bom, vamos então avançar aqui, copiar esta estrutura. É uma estrutura com um comando que nós já apresentamos anteriormente, o if, portanto não é novidade para os senhores, ok? O que foi que apresentou aqui de erro? Bom, o que aconteceu de erro aqui? Vamos primeiro ler como é que ele apresentou. Ele disse o seguinte, sintaxe inválida, ok? Então, atenção, sempre que houver esse tipo de erro aqui, esse destaque aqui, senhores, deixa eu... Um momento, pronto, aqui. Olha só, sempre que houver este tipo de alerta aqui, ó, sintaxe, erro de sintaxe, então pare um pouco e lê com atenção, porque ele está dizendo assim, eu não compreendo se você apresentar os dados desta forma, ou nesta sequência, ou deste jeito, ok? Ele está apontando aqui, ó, o erro é para este igual. A sintaxe dele, qual é aqui? A sintaxe é assim, ó, pronto. Primeiro o sinal de maior menor e depois o sinal de igualdade, olha só. Ok? Vamos corrigir aqui no texto também. Ler aqui, pronto. Aqui, ok. Pronto, ok? Muito bem, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos definir o valor de x1 aqui, manualmente aqui, ó. X igual a A. Eu tinha falado, ó. Tá? X igual a A, olha só. Então, convergiu, não é? X é igual a A mais 2, só para a gente fazer um teste, olha só. Tá bom? Então, isto aqui serve para dizer o seguinte, olha, o sistema está fazendo uma verificação básica para analisar se o X de entrada satisfaz a condição de definição do nosso teorema aqui, ó. Ok? Tá bom? Claro que a gente poderia colocar aqui, ó, x igual a A mais 20, olha só. Então, A vale quanto? 1, seria 21. Aí ele respondeu, olha, não. O polinômio não tem raiz no intervalo. Ok? Isso aqui é interessante porque na sequência da construção do código, nós poderemos declarar pare a execução e emita o alerta de tela parado. Nem continue a fazer cálculo, nem gaste tempo computacional e etc. Tá bom? Então, o passo 3 está claro, senhores. Finalizamos aqui o passo 3. Ok? Repetindo aqui, ó, passo 1, definimos a função. Passo 2, definimos os limites e o intervalo de randomicidade. Ok? Com a imagem já deste intervalo de randomicidade. Tá bom? Passo 4. Vamos ver aqui qual é o passo 4. Bom, o passo 4, eu estou fazendo uma visualização gráfica desta situação do intervalo, não é? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou definir um x
0 e um y0. Né? Vamos fazer aqui. Tinha feito isso aqui. Ah, não, aqui eu estou somando tudo para ficar uma única exibição. Vamos aqui, ó. Vamos definir aqui um x0 e um f de y0, ok? F de y0, aqui ele. Posso mandar exibir, ó, x0. Aqui, ó. Aqui o vetor, não é? O array. O y0, aqui, ó, aplicado naquela função que definimos lá no topo, tá bom? F. Aqui, ó. Muito bem. Claro que aqui nós já poderemos trabalhar o plot, não é? Já poderíamos fazer aqui o import matplot lib.pyplot as plt, ok? E já poderíamos fazer plt.plot x0 e y0, não é? Aqui, ó. Pronto, já estaria gerando aqui, ó, dados para a gente, não é? Agora, não é isto que eu quero agora, não é? Vamos zerar aqui. Pronto. Deixar mais clean. Então, estes dois passos aqui, estas duas linhas, melhor dizendo, do passo quarto, já estão bem compreendidos, não é? Nós criamos isto aqui agora, criamos com esse label aqui, ó. E agora nós vamos criar isto aqui, ó, x1 e y1. Quem é x1 e y1? Ora, x1 é o nosso número randômico que estamos definindo, y é a imagem de x1, ok? B vai ser a cor que vamos utilizar, blue, e aqui o asterisco é o ponto de destaque, certo? O restante aqui já exploramos anteriormente, não é? Um título e legenda, e aqui nós temos um estilo de gráfico. Vou copiar aqui. Colocar tudo isso para cá e mandar executar. Pronto, aqui, ó. Ok? Bom, este gráfico está muito estranho, né? Exatamente, ele está estranho. O ponto está aqui, ó. E o gráfico está aqui, então tem um erro aqui clássico, né? Por quê? Lembra que eu alterei manualmente aqui o X? Lembra que eu coloquei 20? Olha aqui, ó, onde é que ele está trabalhando. Por que isso aconteceu? Porque eu estou trabalhando com células independentes. Isto é um efeito que ocorre quando a gente está trabalhando aqui nestes ambientes como Jupyter Lab, Jupyter Notebook, Google Colab, estes ambientes que têm células independentes, né? Ou dentro de um ambiente modo Spider, onde eu coloquei uma célula independente e estou utilizando o mesmo vínculo ou nome de variável para a simulação. Então, se isso acontecer, simplesmente retorna na célula anterior e executa e atualiza aqui o código, certo? É o que eu fiz agora, enquanto falo, ó, então já corrigiu, tá bom? Ok? Então, todos os passos aqui, ó, compreendidos, atualizados. Vamos ver se ele está modificando aqui. Aqui está quanto? 3 aproximadamente, não é? 3, ele está grampeado aqui, parado em 3. Sim, por que ele está parado em 3 aqui? Por que ele não está modificando? X1, porque eu não atualizei X1, né? Então vamos fazer aqui mais uma atualização. Onde é que atualiza X1? É aqui, ó. Pronto. Vamos aqui agora. Vem aqui. Atualizando aqui os passos. Então, para evitar isto, à medida que eu estou fazendo as programações, os pacotes, os blocos, então aqui já atualizou, ok? O que eu faço? Depois que eu testei célula por célula, passo a passo, já tenho certeza do que eu quero e que está funcionando conforme o critério de acessibilidade que eu utilizei em cada um deles, né? É isto aqui que eu quero, ok, passo para o próximo. É isto aqui que eu quero, ok, vamos passar para o próximo, e por aí vai. Então, eu faço isto aqui, ó. Eu coloco todo o código numa única célula. E aqui, ó, o passo 1 que nós estruturamos, lembram? Somente a função. O passo 2 que nós estruturamos, ó, ok? Que é ó, o intervalo, vamos colocar aqui 5. O intervalo e o valor randômico dele. O passo 3, ó, a condição de teste. Não é? E aqui o passo 4, ou o último passo, que é a exibição do gráfico. Ok? Vamos mandar executar. E agora, nesta situação, o interpretador ele vai executar toda a célula, linha por linha. Ó. Linha por linha.
E eu não tenho mais aquele problema de ficar preocupando-me com a atualização da célula anterior, do valor anterior, ok? Isso é muito interessante, é uma boa vantagem do processo. Então tá aqui, ó, teorema do valor intermediário, nosso valor de estudo aqui, ó. Na verdade, o nosso intervalo de estudo é 1 até 5, é de 1 até 5, tá bom? As imagens aqui são aqui, ó, 7 e 639. Vamos diminuir um pouquinho só esse intervalo aqui para ficar melhor graficamente. Vamos trabalhar aqui com 3. Pronto, 3. Ok, tá bom? E este aqui é o nosso ponto de estudo, ó. Bom, entre 2, 2,5, algo do tipo. Cada vez que eu executar, ele vai atualizar. Ó. E agora, o x intermediário está aqui, ó. Agora aqui. Claro que você pode fazer por exemplo, um for para ele executar isso N vezes. Okay? E exibir os valores aí de interesse em dado ponto de estudo. Ok, até aí, senhores. Compreenderam? Está claro? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, apresentem-nas. Ok? Bom, agora vamos aqui apresentar a mesma solução, utilizando um outro método, okay? Que é o método estruturado. Bom, no método estruturado, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou utilizando este método sequencial estruturado. Contudo, eu transformei cada uma das nossas operações de interesse em um método ou em uma função. Okay? Ó, cada um deles aqui é uma função para nós. Isso é muito interessante, porque agora, quando eu quiser fazer algum teste específico, basta eu chamar as funções. Olha só, intervalo AB, ok? E aí, ó, 3. Eu passo só os dados de intervalo AB e ele já faz todo o restante para mim, tá bom? Professor, e o valor intermediário, x1? O x1 eu mandei ele fazer, né? Eu executei o sistema aqui, ó. Def val intermediário entre A e B, ó. Tá vendo? Já que eu coloquei aqui. Quem é que chama isto aqui? Bom, aqui neste caso eu coloquei para ser chamado aqui, ó, evocado aqui dentro do graph, tá bom? Vamos colocar aqui em português com F mesmo, graph. Ok? Pronto. Então, modo estruturado muito interessante. Você pode dizer isso aqui para o usuário como um raw input, né? Ou no caso do Python, só input. Você pode dizer lá, né? X, né? Input, informe A, depois informe B, por aí vai. Okay? Como este conhecimento já ali é construído, né? Ali está construído, eu vou saltar para o próximo ponto, tá bom? Então, fizemos o passo a passo, fizemos a solução dessa questão aqui, ó, no passo a passo, fizemos no modo estruturado, utilizando métodos, e agora vamos trabalhar aqui com programação orientada a objeto, ou seja, vamos trabalhar com classes, ok? Muito bem, como você já percebeu, fica muito fácil trabalhar e construir classes quando eu construo a sequência da minha ideia bem organizada. Depois eu avanço para a parte de construir um método bem organizado, porque na sequência basta eu trazer os métodos para dentro de uma classe e vinculá-los com o self. Ok? Versão 1, pessoal, tem mais riqueza em usar classes, tá bom? Então, o que eu fiz aqui foi só o que eu acabei de explicar, apenas isto. Vou copiar tudo isto aqui para cá. Pronto. E vamos lá executar. Ó. Agora o sistema está trabalhando em cima de uma classe. Bom, tem um erro aí. Ok, vamos observar qual foi o erro. Erro de indentação, esperado indentação no bloco na linha 2. Vamos lá, bem por aqui assim, pronto. Ok. E ok, vamos ver se era só isto. Agora graph com F. E cadê? Aqui, ó. O erro está aqui em objeto. Tem um atributo graph. Bom, eu corrigi o erro de indentação parcialmente, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu copiei isto aqui tudo
tudo isto aqui, né? Vocês só podem observar, eu copiei tudo isto aqui, mas eu não corrigi todas as indentações. Olha só, a primeira está correta, as próximas estão fora da classe. Foi até interessante acontecer este erro aqui para considerar o seguinte, olha só. Quais são os métodos que pertencem a esta classe? Somente este método aqui. Os outros estão todos fora da classe. Ok? Então, no Python, a definição de hierarquia é estritamente pela indentação. Ok? Vamos corrigir agora aqui. Pronto, um tab. Agora, todos estes métodos fazem parte da classe. Ok? Play. E mais um erro. Vamos corrigir erro a erro, não é? Aqui, ok, play. Vamos ver aqui o que ele está apresentando agora. Está faltando um argumento, não é? Valor intermediário, B. Vamos aqui. Intermediário. Aqui A e B. E torno x1, x2. É para ser isso aqui mesmo. Vamos ver. Ok. Pronto, claro. Onde foi o erro, pessoal? Vocês já perceberam? Não é? Aqui eu tenho que utilizar self. Não é? Dê mais um erro aí também para ficar aí com essa vibe de erros. Ó, então, interessante aqui é que isso é comum na hora da programação, né? Você está desenvolvendo o código. Durante o desenvolvimento, vão aparecer os erros. Aí, principal reação e comportamento que eu quero de vocês. Apareceu um erro? Calma. Leia o erro, observe onde são os pontos e aí analise qual é a prática que você deve realizar sobre o erro, tá bom? Chega um momento que você já vai realizando ações preventivas para que alguns erros não aconteçam, tá bom? Aqui, o que eu fiz? Por que geraram alguns erros, né? Por que eu acabei gerando alguns erros? Porque eu copiei, vou até corrigir aqui, eu copiei as funções para dentro do ambiente class, ok? Para dentro do ambiente class, e eu não, aqui ainda tem erros, ó, preciso dar um tab aqui, né, em todos eles, postar, né? E não revisei esse ponto aqui, ó. O sistema só vai funcionar direito quando eu colocar aqui, ó, no ambiente class, self em todos eles, ó, self. E aqui, neste caso, bem aqui, o que acontecia? Para eu chamar esta função, eu preciso dizer self. Por quê? Porque ela está hierarquicamente dependente dentro do class. Eu só posso acessar utilizando self. Então, aqui eu estou dentro de um método e estou chamando outro método. Dentro de um método, estou chamando outro. Como é que eu faço? Self. Ok? Professor, isto vale só para um método? Para eu chamar um método dentro do outro? Não, eu posso fazer isso também com estas variáveis locais aqui, transformá-las todas numa variável global ou em variáveis globais, que é a versão seguinte que eu propus aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, versão seguinte. Então, na versão seguinte, eu transformei isto aqui tudo em, ó, variáveis globais, tá bom? Coloquei aqui uma condição específica para dizer, olha, o usuário tem que declarar qual é o x de referência. Se ele não declarar, então você vai fazer o seguinte, você vai gerar um valor intermediário. Foi o que eu fiz aqui como teste. Bom, por que foi que eu coloquei isso aqui no final? Porque usando uma lista de preenchimento, ele vai produzir como resposta de self-x1 uma lista. Eu quero acessar o primeiro elemento único desta lista, eu coloco aí, ó, este final aqui, ó, que é colchetes 0, tá bom? E eu já falei anteriormente, cabe uma revisão nesse sentido. Feito então isto aqui, nós mandamos já executar self-test e self-graph, ok? Tudo isto aqui, perceba que está contido em um outro método, que é o método init. Significa dizer que agora, esta classe aqui é iniciada e toda vez que ela for atrelada, atribuída a um objeto, a uma variável específica, por exemplo, a primeira ação que o código vai
realizar é executar o método init. Ok? Ele vai fazer isso aqui, init e tal, pronto. Bom, então vamos copiar isso aqui. Vamos ver se eu não cometo os erros da indentação ao copiar e colar. Né? Vamos ver aqui, Ctrl V, ó, já apareceram os erros da indentação, não é? Então nem foi um erro meu na hora de não atentar, foi um erro do processo copiar-colar. Pronto, aqui, ó, selecionei tudo, estava suficiente, ok, pronto, vamos ver se funcionou. Ok, funcional direitinho aqui, tá bem? Então vamos executar, vamos tirar isso aqui, a próxima célula aqui, ó, outra célula, aqui, ó, pronto. Vamos dizer que A vale isto, que B vale aqui, ó, 15, por exemplo, e vamos dizer que C são 3 objetos diferentes, certo? Eu estou fazendo aqui a análise destes objetos aqui, ó, diferentemente. Ok? Pessoal, aqui, ó. Tá bom? Quando acontece isso aqui, é porque houve uma sobreposição do gráfico. Então, eu tenho que colocar lá o plt.figure, ok? Agora, para não explorar isto aqui, para não precisar alterar bem aqui, posso até alterar logo aqui, né, senhores? Alterar logo aqui, plt.figure, figure, pronto. E aqui vamos mandar retornar o que tinha antes, ok. Cadê? Tal. Pronto, ok. O interessante de separar as células é porque você teria também esses resultados separados aqui, mas dá para fazer na sequência, não é? Foi até interessante também para mostrar o seguinte, essa vantagem de você colocar sempre aqui o new figure, não é? Seria um plot, uma figura nova, uma nova figura, e aí sim você então faz o que vem a seguir aqui, tá? Então tá aqui, ó, neste caso aqui, o x estava 2, alguma coisa, quase 3. Neste segundo caso aqui, ó, tá quase 14. E no último está quase 0 aqui, não é? Bom, vamos separar aqui, ó, uma célula para cada um. Aqui o B. Cadê o C? Aqui. Aqui, olha o C. Pronto. Agora, executando aqui. A, B, C. Olha só. Pronto aí. Cadê? Aqui o C, não é? E aqui o B e os objetos específicos de cada um, né? Um ponto interessante aqui, senhores, só para explorar esse finalzinho, que eu posso, uma vez definidos os objetos, eu posso chamar a ponto, e aí, aqui, ó, eu tenho algumas características dos objetos. Posso pegar o x1 aqui, depois o b ponto x1 e depois o c ponto x1, ok? Então agora eu estou acessando uma propriedade daquele objeto, tá bom? Como todos os objetos foram definidos para o mesmo tipo, a mesma classe, é como se eu perguntasse o seguinte, olha, isto aqui é um carro, isto aqui é um carro, isto aqui é um carro. X1 é a cor do carro, então me mostra a cor do carro 1, a cor do carro 2 e a cor do carro 3. Está aqui os resultados, ok? Então nós tínhamos também o Y lá, a ponto, vamos ver aqui, ó, Y também, ok? Vamos fazer assim, ó, copiar tudo isso aqui. Ponto, aqui é Y, aqui é Y e aqui é Y. Então agora eu estou acessando propriedades ou atributos daqueles objetos, ok? Cada um deles aqui, tá bom? Então fechada esta apresentação aqui. Vamos aqui reduzir, cadê? Vamos aqui, pronto aqui, ok, fechar aqui. Então o que nós fizemos agora? Nós fizemos a apreciação deste escopo aqui, situação problema, fizemos uma solução passo a passo, depois fizemos uma solução em modo estruturado, depois trabalhamos com duas possíveis respostas utilizando
classe ou linguagem orientada a objetos já diretamente, tá bom? Doravante, nós vamos trabalhar bem neste contexto. Aqui é uma situação-problema e como é que nós vamos resolver essa situação-problema, ok? Então, exercícios e produção. Vamos lá produzir. Bons estudos.